Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito animada porque a gente vai começar a nossa live com o tema Nordeste. Como você consegue viajar para o Nordeste com mais de 80% de economia e quais estratégias que eu usei que pagaram a minha viagem para Pipa em junho de 2024. Vou revelar todas essas estratégias com detalhes que eu usei para juntar as milhas no programa Latam Pesca e depois eu usei para resgatar pelo meu voo, saindo de Confins para Natal. E antes da gente ir para a parte teórica, eu quero saber aqui quanto que você acha que custa uma passagem aérea para o Nordeste. Vamos pegar aí as principais capitais que geralmente são os destinos mais procurados pelos viajantes. Fortaleza, Maceió, João Pessoa, Recife. Fala para mim aí quanto que você acha que custa uma passagem aérea para o Nordeste. R$300, R$500, talvez R$1.000. Só que, se você for utilizar as milhas para pagar pela sua passagem, você vai ver que é bem menos do que isso, né? Se você fosse pagar em dinheiro, realmente, você vai ter que gastar centenas ou milhares de reais no seu voo. Mas se a gente for usar as milhas para resgatar, aí fica muito mais barato. Você consegue viajar para o Nordeste pagando menos de R$100. Por quê? São justamente as taxas. Você só vai ter que investir nas taxas de embarque e às vezes uma ou outra taxa ali de emissão se o programa de fidelidade cobrar. Fora isso, você pode usar as milhas para pagarem pelo seu voo. E se você não teve custo para gerar essas milhas, ou seja, você só usou os seus gastos mesmo para acumular, aí, né, a gente pode dizer que o custo da sua passagem aérea, então, foi zerado. Você só gastou mesmo em reais com as taxas. E foi exatamente isso que eu fiz. A minha passagem para Natal saindo de Confins custou na faixa ali dos 22 mil pontos Latam Pass. Vou mostrar daqui a pouquinho o print exato de quanto que eu paguei. Mais R$ 76,60 de taxas. Uma passagem de ida e volta para Natal saindo de Confins por menos de R$80. No mundo das milhas, isso é possível sim. Se você não sabe ainda, né, o que são milhas, se você está começando agora essa jornada, vou falar brevemente aqui para você. Basicamente, as milhas são uma moeda que a gente tem o direito de acumular com os nossos gastos, né? Você pode acumular com os seus gastos de supermercado, de açougue, compra de roupa, farmácia, qualquer coisa literalmente que você gasta no seu dia a dia te permite acumular pontos. E aí depois você pode transformar esses pontos em milhas e usar as milhas para pagar por passagens aéreas, hospedagem, experiência de turismo. Vou mostrar também daqui a pouquinho um resgate que eu fiz lá em Pipa. Eu usei os meus pontos da Azul para pagar por um passeio de barco incrível, foi uma experiência maravilhosa. Eu vi golfinhos ao vivo graças a esse passeio e eu não tive custo nenhum. Ou seja, eu usei as minhas milhas para pagarem por esse passeio. E você pode fazer o mesmo, eu vou te mostrar como daqui a pouquinho. Então vale muito a pena a gente aprender essa habilidade, principalmente se você gosta de viajar, porque, né, não tem nada melhor nessa vida do que viajar. E eu vou mostrar direitinho exatamente como que você consegue aplicar essas estratégias em você. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, eu estou com um resumo com tudo que eu vou trazer na live de hoje. E, bom, né, além disso, no final da nossa live, eu ainda vou mostrar alguns exemplos de resgates que você pode fazer com as suas milhas, né? Outros resgates para o Nordeste, para você ter uma noção aí de quanto que você precisa de acumular nos programas de fidelidade. E eu queria primeiro também trazer um pouco mais de detalhes sobre essa viagem que eu fiz para Pipa, antes de falar sobre as estratégias que eu utilizei para acumular as milhas, né? Primeiro, eu quero mostrar aqui algumas fotos dessa viagem para você ver o que é possível, o que as milhas fazem com a sua vida antes de você aprender a juntar e depois que você aprende a juntar, a sua vida muda completamente, porque você consegue viajar com muito mais frequência, aproveitar muito mais a sua vida, sentir felicidade. É, assim, uma verdadeira transformação de vida que você passa a ter depois que você aprende essa habilidade. Antes de viajar com milhas, eu tinha ficado quase 10 anos sem ver o mar, porque eu sou mineira, eu moro em BH, então não tem praia aqui por perto, só viajando mesmo pra gente ver o mar. E eu achava que viajar era muito caro, né? Então eu acabei nem procurando saber sobre quanto que custa de fato pra eu conseguir realizar esse sonho de ver o mar de novo. Eu fiquei só procrastinando minha viagem, né? Procrastinando meu sonho
E no final das contas, né, eu fiquei quase 10 anos aí só com essa crença limitante. Mas quando eu aprendi essa habilidade, então eu não parei mais, fiz muitas viagens e vivi momentos mágicos. Eu vou te mostrar agora por que você tem que aprender a juntar milhas também. Olha só essas experiências que eu tive em Pipa. Vou pegar aqui para compartilhar na tela. Primeiro, eu quero mostrar uma foto que eu tirei em Pipa, né? Olha só que lugar maravilhoso. Pipa é um destino paradisíaco, sério mesmo. É um verdadeiro paraíso no Rio Grande do Norte. Pra chegar lá é muito fácil, só você primeiro descer em Natal e depois pega um ônibus na rodoviária mesmo. Você consegue, com menos de 2 horas e meia, acho que foi 2 horas, a viagem, você consegue chegar lá em Pipa. E a passagem é bem baratinha, acho que não custa nem R$30 a passagem de ônibus. E olha só que lugar, gente. Foi uma experiência incrível. E tenho mais fotos aqui, ó, pra te convencer a viajar pra lá também. Olha só esse mar, olha essa vista. É uma verdadeira paisagem, assim, pra você apreciar. Tem muita natureza preservada, golfinhos. Pipa é famosa pelos golfinhos. Vou mostrar aqui também um vídeo que eu fiz nesse passeio de barco, que o meu custo foi 0, né? Como eu falei, eu resgatei o meu passeio de barco lá em Pipa com pontos da Azul. Não sei se eu cheguei a falar sobre isso, mas eu usei pontos que estavam no programa da Azul para trocar pelo passeio de barco, que me permitiu realizar esse sonho de ver golfinhos ao vivo. Olha só esse vídeo. Vou pegar um trechinho para você dar uma olhada. De novo, não paguei nada para conseguir fazer esse passeio. Ai, meu Deus! Foi muito incrível. A gente vê bem de pertinho mesmo. E assim, você pode ver tanto no mar quanto na lagoa. Esse vídeo foi feito na Lagoa de Guaraíras, porque foi esse o resgate que eu fiz com a Azul. Vou até pegar de uma vez aqui o print do resgate pra você ver. Isso. Olha aqui quanto que eu paguei pra conseguir fazer esse passeio de barco com pôr do sol, com direito a um pôr do sol de filme mesmo, né? De cinema. Ó, foi 6.740 pontos que eu tive que investir. E eu não paguei nada de taxa nesse caso, né? Então, realmente foi esse o meu custo. E como eu não comprei esses pontos, eu tinha juntado simplesmente com os meus gastos, eu posso dizer que o meu custo foi 0, né? Eu ganhei esse passeio, as milhas me deram esse passeio para eu aproveitar ainda mais a minha viagem. Quando você vai fazer orçamento, né? Quando você aprende milhas, você vai orçar e vai ver muitas vezes que o que vale mais é a gente trocar as nossas milhas por voos. Geralmente é quando a gente faz esse tipo de resgate que as milhas vão ter mais valor, né? Que elas vão estar mais valorizadas. Mas em casos específicos, às vezes você tem uma quantidade muito alta de milhas no seu programa e você não vai usar, você não tem plano de usar tudo com passagem aérea. E, né, você viu ali que faz sentido, faz muito sentido você trocar por uma experiência de turismo. Você já tá com uma viagem planejada, né? E aí, se você não resgatar os seus pontos agora, eles vão acabar perdendo. Nesse caso, pode ser interessante sim você fazer esse tipo de resgate. Mesmo que você gaste um pouco mais de milhas, é interessante. Mas se você tiver a possibilidade de trocar por voos, geralmente é o que vale mais a pena. Como esses meus pontos estavam quase vencendo, eu tava nessa decisão. Ou eu deixo eles vencerem mesmo, né? O que é um erro, porque pontos é dinheiro, né? Ou então eu troco agora por esse passeio para deixar a minha viagem ainda mais divertida e prazerosa, e foi isso que eu fiz. Muito bacana, você pode ir lá no site da Azul Viagens para ver quais que são os tipos de resgate. Você pode trocar por transfer, por, como eu mostrei aqui, né? Passeio de barco, passeios de turismo com, às vezes com guia, com o próprio traslado do seu hotel até o passeio estava incluso, tudo isso estava incluso na Azul. Eu tinha sido recebida por um motorista em um carro, sim, super chique. Foi uma experiência super agradável. Eu lembro que o carro estava até cheiroso, então me senti muito mimada pela Azul. E o mais incrível é que eu não tive custo para fazer esse passeio. Então depois dá uma olhada lá no site da Azul Viagens para você ter uma noção de quais os resgates você pode fazer. Agora vamos mostrar mais um pouquinho aqui dessa viagem para eu te convencer a conhecer Pipa. Olha esse pôr do sol. Também eu consegui ver esse pôr do sol do passeio de barco que
a Azul fez, né? Então, esse passeio que eu resgatei com os meus pontos teve essa vista maravilhosa. Faça, chama passeio de barco com entardecer na Lagoa de Guaraíras. E, além disso, né? Olha só esse pôr do sol. Tirei no mesmo dia depois do passeio. Maravilhoso, um verdadeiro paraíso. Super recomendo que você vá. Antes da gente ir para a teoria, olha só. Foi um passeio de cavalo que eu fiz nas dunas de Cacimbinhas no dia do meu aniversário. Ou seja, é uma verdadeira experiência para você aproveitar a vida e perceber que vale muito a pena a gente viajar para viver intensamente, para sentir felicidade. Eu sou apaixonada por cavalos e, enfim, dessa vez eu tive que pagar mesmo, eu paguei pelo passeio, porque não deu para resgatar os pontos, não tinha essa possibilidade de resgate. Mas, ainda assim, valeu muito a pena e muitas vezes, mesmo que você não consiga... Deixa eu tirar aqui o vídeo para vocês me verem de novo. Calma. Tá. E mesmo que vocês não consigam... mesmo que vocês não consigam trocar as suas milhas por passeios, muitas vezes pode ser que vocês consigam acumular milhas, né? Então você tem essas duas opções. Ou você resgata os seus pontos, suas milhas por passeios, ou você acumula pontos e milhas caso exista parceria entre a plataforma de reserva e o programa de pontos, né? Isso você pode conferir fazendo seu login lá no site ou aplicativo do programa de pontos. Recomendo Livelo, Latam Pass, Smiles e Azul Fidelidade. Você faz o login nessas plataformas e vê quais que são as parcerias. E tem muita parceria de viagem. Muitas vezes você consegue pontuar com reserva de hospedagem, com compra de passeios, com compra de ingresso, compra de seguro viagem. Tem tanto de parceria. E aí muitas delas te permitem ou acumular milhas ou, né, então resgatar ou até mesmo os dois. Aí você escolhe o que é melhor pra você. Nesse caso, o passeio de cavalo, eu lembro que não teve nenhuma parceria entre a empresa e um programa de pontos, né? Então, eu acabei que eu não acumulei milhas com a parceria da compra online, mas eu acumulei, não lembro se eu acumulei com o cartão de crédito. Enfim, se você usar o seu cartão de crédito pra pagar, aí você acumula no programa do banco, né? Ou, enfim, no programa que tá vinculado àquele cartão. Mas se você conseguir encontrar uma empresa que tem parceria com a compra online, se você for no site, você vai pegar o link específico, indo lá no site do programa de pontos, aí é ainda melhor, porque você vai pontuar pra caramba, você vai pontuar na grande maioria das vezes por real. Vale muito a pena. E agora sim, espero que eu tenha te convencido a viajar pra Pipa, caso você ainda não tenha ido pra lá. Agora sim, vamos falar sobre as estratégias que eu usei pra resgatar pelo meu voo, né? E quanto que custou esse voo exatamente? Vou mostrar aqui agora também quanto que eu paguei. Eu paguei isso daqui. 22.494 pontos Latam Pass, mais 76,60. Só que, como eu falei, eu não comprei esses pontos. Porque realmente, se eu não tivesse essa quantidade de pontos lá no programa da Latam ou em programa do banco que eu posso mandar para a Latam, aí, né, eu poderia considerar essa possibilidade de comprar pontos. Muitas vezes, se a gente compra os pontos com desconto, a gente consegue economizar e aí a passagem pode sair mais barato do que se eu comprasse direto em reais, né? Então, em vez de você usar o seu dinheiro para comprar a passagem em dinheiro, você usa para comprar os pontos e uma vez que esses pontos estão na sua conta do programa de milhas, você consegue emitir a passagem. Pode ser que compense, né, você comprar. Principalmente se a sua passagem exige uma quantidade muito grande de pontos, você sabe que não vai juntar o suficiente a tempo para poder viajar, aí, né, você pode sim considerar essa estratégia paga. Mas como eu já tinha pontos de sobra lá na Livelo, que eu concentro pra caramba o meu acúmulo lá, eu tinha sim essa quantidade suficiente e eu mandei para o programa da Latam, né? Então, confira sempre se você tem pontos no banco para depois fazer a transferência para a companhia aérea. E aí, deixa eu até mostrar também uma função bem legal, que foi essa daqui, ó, do alerta. Eu descobri que a minha passagem estava por esse preço, 22.494, porque eu tinha criado um alerta lá no aplicativo Octopus, que é um aplicativo de gestão de milhas e busca de passagens.
E os assinantes da versão Premium conseguem fazer esse tipo de orçamento, né? Esse tipo de busca e criar alertas. Eu tinha criado esse alerta, eu queria que o aplicativo me avisasse quando a passagem atingisse no máximo 25 mil pontos e de volta eu queria que ele mandasse um e-mail pra mim, notificação, e aí ele encontrou essa passagem no dia 21 de fevereiro. E, enfim, depois que ele encontrou essa passagem, na verdade no mesmo dia que ele encontrou essa passagem pra mim, eu fui lá e fiz a minha missão. Por quê? Porque eu tava buscando essa passagem por dias, né? Dias, semanas, não lembro. Eu já tava acompanhando os preços por um tempo e eu vi que realmente passagens saindo de Confins para Natal com pontos Latam Pass tava nessa faixa de pelo menos 20 mil, né? Tinha dia que tava 20, 22, 25, 30, né? Porque os preços variam bastante. Em cada dia você pode encontrar preços diferentes, não só, né? Em cada dia, mas também em cada momento, em cada minuto, em cada instante, os preços eles vão mudando. E por isso que é muito importante a gente fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. Eu já estava monitorando já faz um tempo e eu percebi que era possível pagar essa faixa aí de 25 mil pontos. E depois que eu vi que um dia específico tinha abaixado para menos de 25 mil e que nos outros dias tinha subido, eu criei essa meta, né, esse alerta lá no Octopus, e eu queria saber se a passagem caía de novo para essa faixa de preço. Se ela caiu, assim que o preço abaixou, eu fui lá e emiti. Você pode fazer isso também, se você quiser. Assinar o aplicativo Octopus é uma ótima função. E deixa eu pegar aqui um outro print para você ver também essa questão da transferência. Já vai anotando aí quais estratégias que eu usei para juntar esses 22 mil lá no programa da Latam. A primeira estratégia foi transferência bonificada. Eu tinha esses pontos, como eu já falei, lá no programa da Livelo, que é o programa do Banco do Brasil e do Bradesco, mas que mesmo que você não for cliente, você pode ter conta, ele é aberto para todo mundo. Eu tinha muitos pontos lá, mais que o suficiente para pagar para essa viagem. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma meta de acúmulo lá no programa da Latam. Antes de fazer a emissão, né, eu já falei para você que fiz a emissão lá em fevereiro. Antes de fazer a emissão, eu tinha que dar um jeito de mandar os pontos para a Latam, né? Então, os meus pontos não estavam na Latam em dezembro de 2023, né? Como você pode ver aqui, ó. Eu fiz a transferência em novembro, né? Eu não tinha praticamente ponto nenhum na Latam. E o que eu fiz? Eu criei uma meta de transferência. Eu queria que eu acumulasse lá na Latam pelo menos 25 mil pontos. Eu criei uma meta bonitinha, acho que seria... Provavelmente, né? Eu criei uma meta assim... quero ter pelo menos 25 mil milhas Latam Pass até o dia, por exemplo, vamos colocar aí 31 de dezembro de 2023, que eu vou gerar por meio de uma transferência bonificada com a Livelo. Então, eu queria gerar esse saldo lá no programa da Latam. E aí, né, então eu criei essa meta para que assim que surgisse uma oportunidade de transferência, eu aproveitasse. Surgiu e eu aproveitei. Eu mandei 21 mil pontos da Livelo e somando 21 com o bônus, que deu 6.300, eu consegui mais que o suficiente para pagar por esse voo, né? Então fica a dica, você pode transferir os seus pontos do programa do banco para o programa de milhas. Essa é a primeira estratégia que eu usei, que você já pode anotar no seu caderninho, se você tiver algum caderninho aí por perto. Anota, transferência bonificada é uma excelente estratégia de acúmulo de milhas, porque você vai ganhar pontos de graça. Aqueles 6.300 que você viu ali no meu saldo da Latam, eu ganhei simplesmente por ter transferido no dia certo. Se eu tivesse transferido em um dia qualquer, né, se eu tivesse transferido os meus 21 mil pontos em um dia fora de promoção, o que ia cair lá na Latam? 21 mil, né? Mas não, eu esperei o dia de transferência bonificada e eu ganhei os 6.300. E quanto mais pontos você mandar, obviamente, maior vai ser a bonificação. E se você precisa dessa quantidade de pontos no programa de milhas, quanto mais você mandar, melhor. Só se você precisa, só mande muitos pontos se você realmente precisa. Se você não precisa de gerar lá e você acha que não vai usar a tempo e, né, existe o risco deles expirarem antes de você usar, é melhor nem mandar. Deixa eles quietinhos no banco, beleza? Então já anota essa estratégia incrível para você conseguir pontuar lá no programa de milhas e acelerar o seu acúmulo de pontos, que é a transferência bonificada. E não só aproveitar um dia de transferência bonificada, né, que você ganha às vezes 30, 50, 100% de bônus, mas
muito importante você transferir com intenção. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Transfira os seus pontos somente se fizer sentido para a sua estratégia. Se você acha que não faz sentido, que você não vai aproveitar esses pontos a tempo antes deles expirarem, não mande, porque como você já viu, né, como eu acabei de falar, os pontos expiram. Atualmente na Latam, eles têm a validade de 3 anos e na Livelo, se você não for assinante, eles têm a validade de 2 anos, né? E aí, se você manda uma quantidade muito alta e não vai usar a tempo, corre o risco deles perderem. O que eu fiz foi exatamente mandar com intenção. Então, eu já sabia exatamente quanto que eu precisava de gerar no programa de milhas e eu criei uma meta para eu saber exatamente quanto que eu tiro da Livelo para transferir num dia de bonificação, né? Eu poderia ter transferido, sei lá, os 100 mil pontos. Eu tava com 100 mil, eu acho que eu tava com mais de 100 mil na época. Se eu tivesse mandado com, acho que foi 30% de bônus, beleza, eu conseguiria gerar uma quantidade muito mais alta de pontos no programa da Latam. A minha bonificação ia ser muito maior. Mas, se eu não fosse usar aquele tanto de ponto a tempo, o que que ia acontecer? Eles iam perder, né? E não é legal a gente deixar perder, porque pontos é dinheiro, milhas é dinheiro. Agora, deixa eu conferir aqui na minha colinha a próxima estratégia. Então, a primeira foi transferência bonificada, excelente, para você acelerar o seu acúmulo. A segunda estratégia, agora vamos falar sobre como que eu acumulei na Livelo, né? Porque como a gente viu, eu tinha 21 mil na Livelo. Beleza, mas como que eu fiz para juntar esses 21 mil? Uma estratégia que eu uso pra caramba, com muita frequência mesmo, é a compra online. Se você for na seção de juntar pontos, tanto no site quanto no app da Livelo, você vai ver que tem muitas parcerias, muitas mesmo, de tudo que você imaginar, moda, cosméticos, tudo. Supermercado, calçados, tem infinitas categorias e você pode pontuar com praticamente qualquer tipo de compra. A ideia é que você espere um dia de promoção com acúmulo especial que você ganha múltiplos pontos por real. Fora de promoção, você ganha às vezes 1 ou 2 pontos por real, mas em dia de promoção você pode ganhar até 5, 8, 10 ou mais pontos por real. E, né, isso é incrível. Esse é o tipo de estratégia que vai fazer você juntar muito rápido a quantidade de pontos que você precisa para pagar pela sua próxima viagem. Vou compartilhar também exemplos de uma compra. Na verdade, foram 2 compras que eu fiz. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Eu acho que eu não salvei. Tá, eu teria que pegar da minha mídia. Vou ver se eu acho, porque foi uma compra de um notebook e de uma TV. E que nem foi pra mim, eu fiz essa compra pra minha família. E aí, já fica a dica também, você não precisa de fazer compras pra você. Às vezes você não vai gastar essa quantidade de dinheiro, né? Às vezes, o que você precisa pra acelerar o seu acúmulo é fazer compras pra outras pessoas, desde que sejam pessoas confiáveis, obviamente, né? Então, primeiro, deixa eu mostrar aqui. Já consegui. Ó, uma TV que eu comprei pro meu tio, ou foi pra minha casa, nem lembro. Já fiz tanta compra de TV, de notebook. Eu acho que essa TV aqui foi pra minha casa. Foi pra minha casa. Eu ganhei 8.495 pontos com essa compra. E olha que eu parcelei, né? Você pode pontuar, assim, de imediato, mesmo que a sua compra seja dividida em 10, 15, 20 vezes. Quantas vezes você dividir o valor da sua compra, né? Você não precisa de esperar esse tempo todo até, né, você terminar lá o pagamento para receber os pontos. Não, os pontos da compra online, eles caem de imediato. Só os pontos do cartão de crédito, aí sim, que você vai receber a cada pagamento da fatura. E assim, é muito, muito, muito incrível essa estratégia. Talvez eu até encontre outro print, vou ver se eu acho. Ah, eu achei. Tá aqui. Ó. Uma compra de um notebook, olha isso. Um notebook no valor de R$ 1.899, eu ganhei 9.495 pontos com essa compra. Vale muito a pena. Então, façam suas compras online com parcerias, porque é sucesso. Você vai juntar muitos pontos para você viajar pra caramba, garantir às vezes 2, 3, 5 viagens todos os anos, dependendo da sua disponibilidade de tempo, lógico, né, para poder viajar. É uma estratégia sensacional. Então, a gente já falou de transferência bonificada, que eu mandei os pontos da Livelo para Latam.
falamos de compra online, que é a principal estratégia que eu uso para concentrar os meus pontos na Livelo. E também tem uma outra estratégia que eu uso, que foi o cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito do Banco do Brasil, só que assim, foi uma quantidade muito baixinha de pontos que eu gerei lá, né? Que eu gero todos os meses, porque eu gasto muito pouco. Eu foco muito mais a utilização do meu cartão do Itaú. Eu tenho o cartão Itaú, Latam Pass Visa Platinum. Eu prefiro concentrar o meu acúmulo com esse cartão. E aí, por isso que eu acabei acumulando bem pouquinho com o do Banco do Brasil. Mas se você tiver um cartão ou do Banco do Brasil ou do Bradesco, já saiba que essa é uma das estratégias de acúmulo que você pode usar lá no programa Livelo, né? Muitos cartões desses dois bancos te permitem gerar pontos na Livelo e eu super recomendo você pontuar nesse programa, porque realmente é um dos melhores programas do Brasil. E o cadastro é 100% gratuito. Se você não tem, acabando esse vídeo, vai lá e faz o seu cadastro. Fechou? Também vou deixar abaixo desse vídeo um link com os principais cartões do Banco do Brasil, se você quiser também ter um cartão que eu também tinha utilizado para acumular os meus pontos lá. Vou colocar aqui os cartões que pontuam para você ver exatamente qual que é a pontuação, qual que é a validade. O Banco do Brasil tem um site bonitinho para você fazer essa análise. Se você já tem o cartão do Banco do Brasil, não sabe quanto que ele pontua, ou se você está considerando pedir um, é só conferir esse link. E ainda tem uma outra estratégia que eu usei para acumular pontos na Livelo, que eu uso todos os meses, na verdade, que é a assinatura do clube. Mas assim, falando a verdade, né, com você sendo bem sincera, eu diria que a maior parte dos meus pontos que eu usei para gerar, né, para gerar esse saldo lá no Latam Pass, não veio dessa estratégia que eu vou falar agora. Como eu já falei, foi compra online. Por quê? Uma compra me deu 9 mil, outra compra me deu 8 mil. São essas compras que eu consigo acumular mais. Só que se você quiser acelerar o seu acúmulo e ter outros benefícios adicionais, você também pode usar essa estratégia, que é a assinatura do Clube Livelo. Eu sou assinante do Clube Classic, que é o mais básico. A mensalidade, se eu não me engano, tá R$ 41,90 por mês. É isso que você vai pagar de uma maneira geral, né? Se você assinar qualquer clube, seja de banco, seja de companhia aérea, é nessa faixa de preço que você vai pagar, uns R$ 40 por mês, para conseguir o quê? 1.000 pontos nesse programa e outros benefícios de ser assinante. Eu assino não só pelos 1.000 pontos, que me ajudam, claro, a acelerar o meu acúmulo ali, mas principalmente pelos benefícios de ser assinante, que no caso, né, quais que são esses benefícios? Você consegue promoções diferenciadas, então às vezes um dia que você pode ganhar 10 pontos por real em uma promoção, você vai ver ali as regras, 10 pontos por real é só para assinante. Quem não for assinante paga o quê? Né? Paga não, né? Quem não for assinante ganha, às vezes, 5 pontos, 2 pontos. Muitas vezes as promoções vão diferenciar e quem vai ter direito às maiores pontuações da compra online são os assinantes. Muitas vezes também você consegue mais bonificação. Outro dos principais motivos para eu ser assinante do Clube Livelo é poder ter acesso à transferência bonificada com mais bônus, né? Você consegue, às vezes, 80%, 90%, 100%, 120% de bônus na hora de mandar os pontos do banco para a companhia aérea. Mas isso também vai depender muito do programa. A Latam quase não está oferecendo essas promoções turbinadas, é mais 30%, 35% se você for mandar da Livelo. Mas ainda assim, muitas vezes quando a gente vai avaliar essas promoções entre Livelo e Latam, quem que ganha os 35%? É assinante, né? Então, eu assino também para conseguir essas porcentagens e muitas vezes uma pequena diferença de porcentagem vai ser o que vai determinar se você consegue realizar o seu sonho ou não, né? Às vezes, só de você ganhar 5%, 10% a mais em uma transferência bonificada, você vai conseguir exatamente a quantidade de pontos que você precisa para viajar, que se você não fosse assinante, às vezes você não conseguiria, né? E como eu estou comprometida com as minhas viagens dos sonhos, eu faço questão de assinar para ter direito a esse benefício. E outro benefício incrível de ser assinante no Clube Livelo é dos pontos não expirarem mais. Eu tenho uma estratégia de longo prazo ali. E isso é muito importante para mim, porque eu quero ter paz, eu quero acumular o máximo ali, criar o meu estoque de pontos, e aí quando eu tiver uma ideia de viagem clara, eu já vou saber exatamente quantos pontos mandar para qual programa, e eu crio uma estratégia, então, que vai me ajudar a alcançar esse objetivo. Se você fizer isso também, quer criar um estoque de pontos que não expiram em programa de um banco,
você vai conseguir ficar mais tranquilo para não se preocupar com pontos expirando, né? E você vai conseguir criar sua estratégia, né, de milhas, criar sua estratégia que vai te permitir realizar a sua viagem dos sonhos com muito mais tranquilidade. Eu recomendo, se você tem um sonho, às vezes, de fazer uma viagem internacional, acho que está demorando demais para acumular com os seus gastos, uma forma de você acelerar o seu acúmulo é assinando o Clube Livelo. Às vezes nem precisa de ser o clube mais top de todos, né, que aí realmente você teria que investir mais para conseguir mais pontos. Mas, às vezes, só de você investir no básico, que é o que eu faço, você já vai conseguir acelerar demais o seu acúmulo. E, deixa eu ver se eu falei sobre tudo, né? Então, a gente falou de transferência bonificada, compra online no programa Livelo, né? Então, primeiro, transferência bonificada foi a estratégia que eu usei para gerar pontos na Latam. Compra online foi o que eu usei para gerar pontos na Livelo. Cartão de crédito do Banco do Brasil também. E a assinatura do clube não foi isso que levou, né, de fato, eu acumular os 20 mil. Porque, né, como eu já falei, o foco mesmo da minha pontuação é a compra online. Mas, né, apesar de não ter sido isso que realmente foi o fator determinante para eu ter gerado aquele saldo, é uma estratégia, sim, para ser considerada se você quiser acelerar o seu acúmulo, que é a assinatura de clube. Então, falando de transferência verificada, compra online, cartão de crédito e assinatura de clube. Foram essas estratégias que eu usei para conseguir pagar a minha viagem para Pipa. E, além disso, como prometido, né, vou mostrar aqui agora alguns exemplos de resgates para você ter uma noção de preço, quanto que custa para você ir para o Nordeste com milhas, ó. Esse print eu acabei de tirar lá no aplicativo Octopus. Eu fiz esse orçamento, né, no caso de uma passagem de São Paulo para Recife, para esse ano mesmo, de 2025, indo no dia 30 de outubro e voltando no dia 9 de novembro. Esses são os preços que aparecem para mim. Para essas datas, você conseguiria pagar aí 22.949 pontos numa passagem de ida e volta. Se você quiser usar o seu dinheiro, né, se você não sabe sobre milhas, né, enfim, nem sabe que você pode fazer esse tipo de resgate, aí a mesma passagem lá com a Latam tá por R$ 714,68. Aí a passagem em reais com a Gol estava mais barato, R$ 665,94, mas como você já viu, como você acabou de ver, só de ter acumulado as milhas com os seus gastos, você não teria custo com a sua passagem, né? E aí, a ida a gente pode ver aí que tá na faixa de 10 mil, 12 mil pontos com a Latam, com a Gol tá na faixa de 17, 18, 20 e com a Azul tá na faixa de 18 mil, 24 mil pontos. A volta também, tudo acima de 10, né? Então, a gente tá falando de um trecho sudeste, nordeste, que costuma ser um pouquinho mais caro mesmo. Já o outro exemplo é esse daqui de São Paulo para Fortaleza, indo no dia 4, voltando no dia 19 de setembro desse ano. Para esses dados especificamente, a combinação mais barata de preço estava R$ 26.668. E olha só, em reais, quanto que você teria que investir? O valor mais barato em reais seria R$ 903,49. Mas imagina que você, com todas as estratégias que eu acabei de ensinar, você conseguiu gerar esse saldo na Latam. E conseguiu pagar lá 26.668 pontos para conseguir voar. Olha só, quanto que você vai economizar? Se você, às vezes, gastou menos de R$ 100 nas taxas, você vai economizar mais de R$ 800. Às vezes, isso supera 90% de economia. É um valor muito alto que você vai economizar, mais de 800. Em vez de você usar esses 800 para pagar pelo voo, paga por outras coisas, né, que as milhas não conseguem pagar. Pensa em uma maneira de usar melhor o seu dinheiro e deixa as milhas pagarem os voos para você. E um outro exemplo aqui é de Confins para Salvador, indo no dia 25 de outubro e voltando no dia 30. Esse daqui foi o mais barato que eu achei. Aí tava dando ida e volta por 14.762 pontos Latam Pass, ou se você decidisse comprar em reais, a mesma passagem seria 472,37. E só que, se eu não me engano, quando a gente faz a busca no Octopus, ele já desconsidera o custo em reais. A gente sempre tem que avaliar isso. Peraí, deixa eu tirar aqui pra vocês me verem. Pronto, tirar o print. Quando a gente vai avaliar exatamente o custo das milhas, né, pra gente saber se vale a pena ou não fazer uma emissão, a gente tem que considerar as taxas, né, a questão das taxas. A gente tira
as taxas do cálculo, porque você vai ter que pagar de qualquer forma. E aí, né, o que realmente as milhas vão pagar vai ser a passagem sem as taxas. Se eu não me engano, na hora de fazer o orçamento no Octopus, eu vou até conferir isso para passar essa informação atualizada para vocês. Se eu não me engano, esse valor em reais eles já estão desconsiderando as taxas. Mas eu tenho que confirmar isso direitinho, porque é até uma forma de você saber se vale a pena ou não fazer um resgate, né? Você pega o valor da passagem sem as taxas, divide pela quantidade de milhas que você tá pagando, né? Pra você saber quantos reais para cada 1000 milhas que a sua passagem vale, né? Então você já tem uma noção ali, né? Se a passagem é caro ou é barato, tá, né? Tá mais caro ou tá mais barata, você pode fazer essa divisão. Geralmente, quando a gente faz esse cálculo, na Latam, as milhas são mais valorizadas, né? Isso significa que as milhas, elas valem mais. Esse é um dos motivos para eu gostar tanto do Latam Pass, porque a gente consegue aproveitar muito mais o valor das nossas milhas ali, né? Se a gente for pegar uma quantidade de 1000 milhas, pode valer de 25 até uns 36 reais ou mais no programa da Latam, né? E muitas vezes no programa da Smiles e da Azul, você vai ter que investir uma quantidade muito mais alta de milhas para conseguir trocar pelos seus voos, né? Então, pra mim, pelo menos, né, pelas buscas que eu fiz, pelos orçamentos que eu faço, dos voos que eu tenho interesse de fazer saindo do Sudeste, pra mim compensa demais emitir voos com a Latam, que costuma realmente ser bem baratinho pra ir pra São Paulo, pro Rio, né? Então, eu criei a minha estratégia focando no programa da Latam, porque foi isso que eu vi que vale mais a pena. Mas dependendo de onde você mora, de quais que são os seus objetivos de viagem, de destino para conhecer, você pode criar a sua estratégia. Escolhe um programa que faz sentido para você, que você viu ali que às vezes tem passagens baratas com frequência para, né, pro local que você pretende viajar. E aí, cria uma estratégia que vai te permitir acumular pontos naquele programa, a quantidade de pontos que você precisa naquele programa a tempo de viajar. E vamos finalizar a live agora falando só um pouquinho de sala VIP, que nessa viagem que eu fiz pra Pipa, eu aproveitei para conhecer a sala VIP Plaza Premium Lounge do aeroporto do Galeão, no Rio. E assim, super recomendo tanto a Plaza Premium Lounge do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quanto essa do Rio de Janeiro. Quando você estiver viajando, você pode usar o seu cartão de crédito. Se você tiver um cartão que dá direito ao acesso gratuito à sala VIP, você pode usar para acessar essas salas. E vou mostrar aqui agora, ó, a foto da Plaza Premium Lounge, um lugar muito confortável para esperar o voo, né? Foi bem bacana a minha experiência lá. Foi isso que eu comi. Eles têm um cardápio delicioso e um vídeo aqui para você ver como que foi. Olha só, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, tinha salgadinho, tinha brigadeiro também, tinha, enfim, uma refeição ali pra você esperar o seu voo com muito mais sabor, né? Com muito mais prazer. Vale muito a pena você acessar a sala VIP usando o acesso do seu cartão de crédito. Se você não sabe, esse é um dos benefícios que os cartões de crédito nos oferecem, além da possibilidade de acumular milhas. E se você tiver cartões específicos, você consegue acesso gratuito à sala VIP. Eu acessei com o meu Eurocard Visa Infinity, eu só tive que apresentar o QR Code que eu consegui girar no aplicativo Visa Airport Companion. E, né, eu apresentei lá na hora pra eles, nem tive que apresentar o meu cartão, e eles já liberaram o meu acesso. Então, fica a recomendação de sala VIP se você quiser fazer ali, às vezes, uma conexão no aeroporto do Galeão, Plaza Premium Lounge. Fechou? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que essa live tenha sido útil, né, e que realmente te ajude a planejar agora a sua viagem para o Nordeste. Se você tem o sonho de conhecer alguma das capitais ali, né, pra tomar um drink, ficar ali assistindo os golfinhos em Pipa, né, os golfinhos, seja no mar, na Lagoa de Guaraíras, enfim, faça a sua viagem para o Nordeste, crie a sua estratégia com antecedência, de preferência, para você já conseguir acumular os pontos que vão pagar pelo seu voo.